E aí, pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 58. E como sempre, estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bruno, hoje, nós estamos com quase 653 mil mortos no Brasil. Faz uma imagem, são 653 mil mortos no Brasil pela pandemia. Metade, Malu, podiam estar vivos se nós tivéssemos iniciado a vacinação em setembro de 2020, quando nós já tínhamos a vacina aqui. Nós trouxemos a vacina, o Butantan e o governo de São Paulo. 10 milhões de doses, passou setembro, passou outubro, passou novembro, passou dezembro. Só conseguimos, e graças ao apoio do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, de um esforço que nós fizemos junto à Anvisa para obter a aprovação da vacina, para começar a vacinar em janeiro. E o governo não tinha vacina. A tal vacina de Oxford, que eu não contesto, é uma boa vacina, a AstraZeneca, só chegou 40 dias depois. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falava em vacinar em abril. E eu me lembro de uma entrevista que ele deu em Brasília, Malu, onde uma jornalista, uma mulher como você, de uma emissora de televisão, perguntou: mas ministro, nós já temos 141 mil mortos no Brasil e o senhor só quer vacinar isso no início de janeiro. E o senhor só quer iniciar a vacinação em abril? E sabe o que ele respondeu, Bruno? Pressa para quê? Nós já tínhamos 141 mil mortos naquele momento. Se tivéssemos iniciado a vacinação antes, teríamos salvo muitas vidas. E São Paulo, felizmente, com o Butantan e com a Coronavac, a vacina que o Bolsonaro dizia que era a vacina da China, a vacina do Dória, a vacina do Jacaré, salvou muitas vidas, inclusive a minha. Eu tomei 2 doses da Coronavac e passei por 2 Covids sem nenhum tipo de reação, passei bem. Por quê? Porque tomei a vacina. E milhões de outros brasileiros também tomaram a vacina e foram salvos. Como é que pode um homem, um negacionista, que chamou quem usou máscaras, principalmente as pessoas idosas, de maricas, de covardes, porque se protegiam, que diz que era uma gripezinha, um resfriadozinho. 4 mil vão morrer. O que são 4 mil pessoas? Como se 4 mil vidas não importassem. Morreram 652.700 brasileiros. A economia foi para o chão. Quem liquidou a economia do Brasil foi a pandemia. Não foi quarentena, não foram as medidas que governadores em todo o Brasil tiveram que fazer para proteger as pessoas. Então você considera que o lockdown, por exemplo, foi necessário, o lockdown aqui em São Paulo? São Paulo não fez lockdown. Lockdown era o fechamento total da economia. Aliás, nenhum estado brasileiro fez lockdown. Nós fizemos quarentena, é diferente. Assim como os demais estados brasileiros. E salvamos vidas. Aqui em São Paulo, 74% da economia se manteve aberto. 26% teve que fechar para salvar vidas. Mas como Bruno, que a gente sabe que salva essas vidas, entendeu? Esse é o meu questionamento, porque alguns países não adotaram medidas tão severas. Por mais que o Brasil não tenha feito esse lockdown, por exemplo, a Suécia é um caso. Mas você viu o que aconteceu com a Suécia? Em que sentido? Porque Não, eu vejo lockdown teve uma reversão maneira. E teve um índice de mortes elevadíssimo, porque achou que a pandemia, como o Bolsonaro, talvez não por negacionismo, mas por má informação ou por descuidar da atenção em relação à ciência sueca, que aliás a Suécia, o país do prêmio Nobel, relegou a pandemia e aumentou o número de mortes. A Suécia foi o país da União Europeia com o maior número de mortes por 100 mil habitantes, exatamente porque negou as medidas acautelatórias e as medidas de quarentena. Errou feio e depois teve que voltar atrás. Isso eu conheço bem, essa história eu conheço bem, porque para respeitar a ciência, respeitar a medicina, Bruno, eu tive que ouvi-los. E eu tenho a inteligência... Vendo as mortes por milhão aqui em São Paulo, como é que ficou São Paulo comparado aos outros estados do Brasil? São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil. Nós protegemos... Não vacina, mas o número de mortes. Não. Realmente, em São Paulo você foi um dos 46 primeiros milhões de habitantes, a comprar Bruno. Não, mas é mortes por milhão. Então, tanto faz se a gente tem 46 e no outro tem... A morte por milhão aqui em São Paulo, nós tivemos aqui um índice... Todo índice de morte é triste, não dá para você comemorar índice de morte. Você tem que chorar índice de morte. O que nós poderíamos ter tido é salvado mais vidas se tivéssemos vacinado mais cedo as pessoas. Assim como agora, as pessoas estão vacinando os seus filhos e ainda bem que estão vacinando. Aliás, se você tem filho de 5 a 11 anos e ainda não levou o seu filho para vacinar, leve o seu filho para vacinar. Uma dose da vacina, são 2 para cada criança. Uma dose já salva uma criança do risco de morte diante da Covid, porque a capacidade de imunização de uma criança é muito maior do que de um adulto. Então leve para vacinar, só há um caminho, é você ter a vacina. E quem não tomou a segunda dose, tomar
Ainda há muitas pessoas que não tomaram a segunda dose, Bruno. E muitas pessoas de idade que não tomaram a terceira dose, que é a dose de reforço, e precisam tomar. Bom,